Peraí que nós temos ainda mais uns reactants para fazer. Temos algum Penzet na casa ainda? Nós temos, guys. Ah, então nós temos Penzet na casa. Depois de reagirmos ao Inside the Rift, nada mais propício do que vermos a entrevista que o Dinquedo deu para o Globo Esportes. Já deixem aqui o salve para o Eutobas. Você aí do outro lado, já deixem um like no vídeo e o comentário para ajudar a engajar. E vamos lá. Depois do quinto vice consecutivo da Pen Game no Campeonato Brasileiro de League of Legends, Matheus Dinquedo disse que estaria totalmente feliz em jogar novamente ao lado de Weiser e Carioca, o trio que compõe a base do elenco da organização desde 2022. Em entrevista exclusiva ao blog, o jogador analisou a derrota por 3-2 para a Loud na final do primeiro split do CBLOL de 2024 e declarou que estaria satisfeito em continuar com o mesmo elenco. Embora eventuais mudanças para o segundo split ainda não tenham sido discutidas. Antes de irmos para o vídeo, guys, eu tenho boas notícias para quem é Penzet e para quem é Laudete. Eu tenho desses dois lados aqui, eu tenho esses dois times aqui, Laudetes e Penzet, notícia para os dois times, tá? Para as duas facções criminosas. A notícia para a Loud é... Não, vamos começar pela notícia para a PEN. A PEN não vai mudar nenhuma peça. A notícia para a Loud, a PEN não vai mudar nenhuma peça. Aí vocês veem, né? Se é bom, se é ruim, se você tá feliz ou se você está triste, né? Não tem porquê e também não tem como a PEN mudar qualquer peça desse split. É impossível, tá ligado? É impossível. Até porque eu acho que eles não têm interesse, tá ligado? Porque essa final eles verdadeiramente bateram na trave, na travinha ali, no fiapinho de chana, tá ligado? Então acho que não tem porquê. Sigamos. O Weiser e o Carioca estão nesse elenco da PEN aí que já amargou essa sequência de vices consecutivos. E aí do ano passado para cá vocês trocaram a rota inferior. E agora com mais essa derrota, assim, é o fim dessa base de elenco de vocês três? Caralho. Uma base muito forte, querendo ou não, né? Nosso time, a gente já mudou algumas vezes, mas a gente sempre conseguiu manter o alto nível e a gente chegando em todas essas finais aí durante esses 2 anos. Por mais que os resultados nas finais não foram bons, a gente sempre demonstrou que realmente é um time que tem que se preocupar. Então, essa mudança agora com o Titã, a entrada do Titã e do Curi, a gente mostrou que, pô, nosso time tem mais armas agora, tem mais ferramentas para os outros times se preocuparem e mais jeitos de jogar. Então, eu sinto que é aquilo, né? É difícil de falar porque já aconteceu tanto, mas eu sinto que é o momento certo da gente realmente ressurgir e ser um time mais completo e mais pronto para alcançar o título. Então, a gente está bem confiante ainda que essa line tem muito para mostrar. Então você está me dizendo que você defende que essa base de Weiser, Carioca e você seja mantida no próximo split? Cara, o próximo split... O pior é que estar na pele da PEN deve ser algo cabuloso, tá ligado? Porque repare, nenhum jogador que tá na PEN é ruim. Nenhum. Nenhum. E a mesma coisa para a comissão técnica. Nenhum membro da comissão técnica foi ruim. Ao longo desses anos, nenhum jogador que passou pela PEN foi ruim. O problema deles não é serem ruins ou bons. É serem pior do que a Loud. Essa é a true. Guys, eu sei, a memória de todos vocês é seletiva. O Weiser teve um split que para mim foi abaixo, mas ruim ele não é. Ruim ele não é. O Weiser não é ruim. Tanto é que o Weiser ele era a salvação de todos vocês penzetes e vocês rezavam para ele split passado. Ruim ele não é, tá ligado? Ele mandou mal? Ele mandou mal. E deve ser muito complicado para a PEN, tá ligado? Porque eles olham para o Weiser, beleza, ele fidou esse split. Mas aí você troca o Weiser por quem? Não vale a pena. No Brasil, não tem nenhum outro jogador top laner para você colocar no lugar do Weiser. Talvez do Gigo, mas o Gigo pipocou no playoff, tá ligado? Aí você trocar o Weiser pelo Gigo para talvez o Gigo não pipocar no playoff e arriscar um novo jogador lá no lugar do Weiser é complicado. Não, guys. FNB não tem nada a ver. FNB não é nem jogo pra ele sair dessa red,
quanto pra PEN contratar ele. Não faz sentido. A PEN, em termos de empresa, abrir mão do Weiser agora é burrice. É burrice, é loucura. E contratar o FNB que tá na Red e tá mandando bem nessa Red, deixa ele lá naquela atmosfera. Ele evoluiu tão bem de lá até aqui, deixa ele manter isso, tá ligado? Contrato Pitch. Guys, eu gosto muito do Aiel, mas o Aiel não é a solução. Muito menos para a PEN, tá ligado? O Aiel, ele é a nossa solução para a qualificatória do Academy, entendeu? Na PEN, não. Impossível. Ah, bom, quem mandou essa mensagem era a Laudete. Ok. E, como eu I disse, ainda tá see. muito recente, então a gente não tá conversando muito sobre mudanças ou coisa do tipo. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas eu sempre defendi que, cara, quando você tem um time com uma base forte, você tem um time forte, o certo não é sair mudando todo mundo, né? Então, você tem que sair mudando peças, pequenas peças, coisas, detalhes que vão fazer o time realmente se encaixar e ser um time muito forte. Então, eu confio bastante no Weiser, confio bastante no Kaká, também confio bastante em mim. A gente já mostrou, eu acho que talvez seja um pouco de azar, porque a gente já mostrou muitas vezes que o jogador é muito. Ele meteu essa. Não, unlucky não, para. Eu confio bastante no Weiser, confio bastante no Kaká, também confio bastante em mim. A gente já mostrou. Eu acho que talvez seja um pouco de azar, porque a gente já mostrou muitas vezes que o jogador é muito forte e os outros não estavam tão bem, e assim, enfim, o outro tava bem e os outros não tão bem. Isso é Então eu sinto que verdade. quando a gente conseguir encaixar ali. Isso é verdade. O pior é que isso é verdade. Caralho, o frame bonito dele, hein? Isso é verdade. Na PEN tem alguma zica, alguma maldição. Quando um tá bem, o outro tá mal. Quando dois estão mal, um tá extremamente bem. Nunca é tipo os 5 jogadores coletivamente bem, tá ligado? A mesma coisa que a Loud. A Loud, por exemplo, tem 5 jogadores ali que a maior parte do tempo estão bem. Com exceção do Hobbs. Na verdade, até mesmo o Hobbs nesse split ele foi sólido, tá ligado? Sólidozinho, vai. E a PEN não. A PEN, quando um está mal, o outro está bem. Aí esse passa a ficar bem, o outro fica mal. Por exemplo, Jinquedo deu um step-up absurdo nessa final. Aí, em compensação, o Weiser deu um downgrade na mesma intensidade do que a do Jinquedo, que ele subiu. Foda, né? E os três estarem num momento bom, a gente vai ser um time realmente muito forte. Então, você defende que seja mantida a mesma line. Você tá me falando que a base é forte, que pode ter uma outra mudança pontual, como vocês fizeram, né, ao longo desses últimos anos, mas sempre mantendo esses 3, né? Mas então você defende que não mude nada, ou que possa mudar uma ou outra coisa. Cara, é o que eu falei, é uma informação que eu realmente não tenho por agora. Se eu falar O jornalista, ele tá ali na ferida, tá ligado? de mim, eu tenho muita confiança neles, então estaria totalmente feliz em jogar com eles novamente. Sinto que seria um caminho certo pra gente chegar aí numa próxima final tão bem quanto a gente chegou nessa e que a gente seja melhor nos detalhes. Então, eu tô bastante confiante para jogar com eles novamente, independente do que aconteça. E quanto à permanência do dinheiro aí, alguma perspectiva, alguma conversa, alguma coisa, não? Cara, também ainda não Ele quer foi muito nada cavar conversado, alguém fora mas é dessa aquilo, cara. O PEN. Diro é um cara que a gente tem muita confiança, é um cara que passou muito. Acho que assim, todos os jogadores que passaram pela PEN elogiam ele, então com certeza ele tem muitos pontos positivos para agregar, ele sempre ajuda. Se a gente chegou na final tantas vezes, com certeza tem muito do dele ali por trás, né? Então, também é um cara que eu estaria totalmente confortável em jogar novamente. Eu espero o Kaká, o Weiser, o Diro, a gente está nessa há um tempo juntos, então uma realização muito, muito pessoal minha seria a gente conseguir um título juntos. Olha. Tudo isso daqui, guys, escrito é o que ele falou, né? Eu acessei poucas vezes matérias, então eu não tenho muita vivência. Agora com a cabeça mais fria, assim, Mas isso daqui é outra coisa já, né? se você já pensou sobre isso, qual que é o teu diagnóstico sobre o que faltou para vocês vencerem? Porque, diferentemente das outras finais, nessa vez vocês chegaram bem perto, né?
Cara, então, eu acho que Og pergunta. uma série pegada assim, sempre falta, né, algum detalhezinho de vários pontos, né? Então são coisas pequenas de vários pontos que poderiam ter sido melhor, que poderiam ter Multifatorial. feito a diferença. Então, às vezes, ter jogado um pouco melhor individualmente podia ter feito a diferença. Talvez ter um draft um pouco mais fácil poderia ter feito a diferença. Então, foram acho que um pouco de cada ponto assim que poderia ter ajudado a gente. Eu sinto que no jogo 4 e 5 a gente não teve uma leitura tão boa do que a gente poderia fazer de plano de jogo e de draft para a gente continuar no raciocínio que a gente estava tendo, porque eu sinto que a série estava sendo definida mais numa composição mais mid-late game, realmente com uma comp com uma teamfight boa, com controle de objetivo bom, e eu sinto que a gente foi muito foi meio que tentando muito snowballar para um early game, e não acho que essa era a proposta correta da série. Acho que isso é o que mais a gente conversou e tentou e sentiu depois da série. Adultinho, viu? Adultinho. Dinquedo fala de início atrás e virada na Que final foi contra a Loud. a série mais equilibrada, né, de Pain Loud aí das últimas finais. Foi muito emocionante, muita gente acreditando aí, colocando essa final como a mais emocionante aí, pelo menos nos últimos tempos, né? E aí eu queria entender como é que foi dentro do time, os bastidores disso, porque a gente teve um primeiro jogo em que a Loud saiu na frente, então assim, o primeiro pensamento é, putz, vai acontecer de novo a Loud ganhar de muito. Aí depois vocês conseguiram virar o que aconteceu, né, pela primeira vez num confronto de final de vocês estarem na frente. E aí depois teve a virada de novo. Como é que foram esses dois momentos, assim? Primeiro a Loud saindo na frente e depois vocês conseguindo estar na frente do placar pela primeira vez, assim? Como é que foi a conversa e os bastidores do time nesses momentos? Cara, então, nesse primeiro jogo foi um pouco estranho, porque a gente estava realmente confiante. Antes da série começar, a gente estava confiante. Não é E é assim, a gente verdade, a sempre gente tá, viu né? pelo Mas eu digo, inside, a gente hein? tava sentindo Agora há que tava pouco. diferente. E esse primeiro jogo foi muito apático, assim, da nossa parte. Eu acho que eles mandaram bem, eles jogaram bem o primeiro jogo, melhor. Acho que eles estavam mais quentes do que a gente ali, sabe, no primeiro jogo. Acho que a gente entrou muito frio. Mas depois que a gente perdeu o primeiro jogo, a gente conversou e falou, mano, acho que esse estilo de draft não tá tão certo pra gente jogar contra eles. Acho que a gente precisa de mais mecanismo, precisa de mais ferramenta para fazer o jogo acontecer. Então, acho que foi uma conversa bem produtiva. Depois a gente veio pro segundo e pro terceiro jogo mais proativo. Então, acho que esse foi o ponto principal para dar essa virada de chave. E quando a gente ficou na frente, acho que fazia tempo que a gente não ficava na frente contra eles, então a gente ficou bem feliz. Eu sentia que a gente estava realmente bem confiante a partir daí. A gente entrou pro quarto jogo bem quente, bem tomando decisões rápidas. No primeiro gank que a gente deu no mid lá pro level 3, assim, a gente já tava com esse plano já meio que desde o draft. Então acho que a gente tava bem confiantão, mas infelizmente detalhes aí fizeram a diferença na hora. Cara, eu tô achando o Dinquedo bem adulto, viu, no geral. Papo reto. Dinquedo rebate críticas sobre escolhas de personagem na final. Eita, Você falou de draft, polêmico. né, de detalhes, de estilo de jogo. Aí eu queria ver duas questões contigo que a comunidade comentou bastante, né, depois que foi concluída a final. Primeira coisa, por que deixar o Jax aberto para o robô? Cara, Puta essa vida. essa é uma dúvida que eu Que até entendo eu bastante, tenho. na verdade, né? Os fãs terem, porque realmente olhando de fora você pensa, pô, mano, se tivesse tirado o Jax, a gente ganharia, né? Muitos fãs estão pensando assim, mas a gente tem que pensar. Eu não vou dizer que é errado, tá? Pode ser que era um outro plano, era uma outra situação, poderia realmente ter dado certo. Então, não foi o que a gente apostou ali no momento. A gente sentiu que primeiro porque o Jax também era um pique nosso, então a gente não queria tirar essa eh, Hum. possível opção que a gente teria. Então, e também banir o Jax abriria outros problemas, né? Então a gente não sabia, porque a gente sentia que o Olaf do robô é um pique muito forte dele, né? E a gente, na série da final Upper, quando a gente baniu o Jax contra eles, o Olaf subiu muito de prioridade, e quando eles pegaram o Olaf também foi difícil de responder, então talvez a gente teria que banir 2 Champions, então ia mudar totalmente a estrutura do draft. Então acho que é aquilo, não dá pra saber se seria o mais certo ou não, mas a gente apostou ali no momento que a gente teria que focar em responder o Jax
e caso ele passasse pra gente, a gente pegaria. Eu acho que foi um plano justo. Eu acho que o maior problema foi que a gente não adaptou bem quando eles deram o first pick Jax. Eu sinto que nossa comp ficou meio fraca contra deles, porque o Jax era muito forte, a gente não tinha muito dano pra matar ele, então ele conseguia fazer muita coisa na teamfight. Eu acho que o Jax em si não foi tão problemático. O que tinha que ser melhor era a nossa adaptação a partir do momento que eles pegaram ele. E a Kalista nas mãos do Titã ali naquele último jogo? Eu acho que a Kalista ela segue um pouco da mesma ideia que eu falei. Eu sinto que a partir do momento que eles pegaram o Jax, talvez a Kalista caísse um pouco de prioridade, porque a gente ia precisar de campeões com mais dano pra gente porque a Kalista não é um campeão que consegue matar o Jax muito fácil, né? Porque ele ganha muito tempo, ela tem pouco range. Então, eu sinto que quando eles pegaram o Jax, talvez a gente podia, se a gente quisesse pegar a Jax. Kalista, talvez a gente ia ter que pegar um Azir da vida, um campeão com dano bem agressivo para realmente o Jax não ter tanto impacto. Mas acho que a partir do momento que a gente pegou a Kalista, a gente tinha que ter mais carry, a gente acabou não pegando tanto, porque a gente tinha que pegar a Rek'Sai, que era uma boa resposta pro Jax. Dinquedo foi de Então que acho que mesmo no eu último digo que jogo? foi mais isso que a Thalia, gente né? pecou. O Titã é muito confortável de Kalista, é um campeão muito bom dele, ele consegue dar bastante enable pra gente no early game. Então, eu acho que a gente mais faltou a gente saber balancear nossa comp a partir disso do que realmente lidar com o Jax. Então, acho que a gente tinha dois rumos. Se a gente quisesse ir pra Kalista, tinha que fazer o que eu falei, talvez pegar um carry mais pesado no mid, como um Azir ou um Aurelion Sol. E se a gente não quiser, se a gente quisesse mudar, a gente poderia não pegar a Kalista também e mudar para outra proposta, talvez uma Zeri, que era um hard carry, e pegar uma Ahri mid, algum campeão mais playmaking com mais potencial para abrir. Mas é aquilo, seriam jogos diferentes, mas eu acho que seria um pouco melhor do que a nossa adaptação realmente nesse quinto jogo. Então, em resumo, ali, esses dois últimos jogos, você vê como erros ou problemas essa adaptação aí de composição mesmo, é isso? Cara, claro que dentro de jogo a gente sempre pode jogar melhor também. Não vou falar que não, acho que os dois jogos, os dois jogos Dinquedo tiveram tá falando muito momentos em bem, que mano. Tô talvez o gostando. jogo estava mais na nossa mão do que na deles, mesmo enfim, com draft diferente, porque por mais que a gente tinha, por mais que, como eu disse, eu acho que esses drafts eram um pouco mais, não eram a proposta certa da série, só que eles tinham pontos fortes também. Então, o último jogo, por exemplo, eu acho que a gente tinha um early game muito bom. Se a gente saísse bastante na frente, acho que a gente conseguiu 2 dragões ainda, e teve um momento ali no terceiro Drake que eu acho que o jogo estava mais na nossa mão do que na deles. Então, se a gente tivesse jogado melhor, a gente também poderia ter ganho. E o quarto jogo eu também sinto que teve um momento que a gente estava bem forte, eu estava bem forte de Aurelion Sol, então é difícil dizer que só draft, mas o que eu digo é mais que a nossa leitura, talvez, de como estava indo a série não foi tão certa no jogo 4 e 5. Esse finalzinho Você aqui, ele falou foi bem de bacana, viu? draft, né, de detalhes, de Caceta, como estilo eu de tiro isso jogo. Aí eu daqui, queria ver mano? duas questões contigo. Quero dar replay aqui no último vídeo. Esse finalzinho que ele mandou aqui foi bem legal. Ter ganho. E o quarto jogo eu também sinto que teve um momento que a gente estava bem forte, eu estava bem forte de Aurelion Sol, então é difícil dizer que só draft, mas o que eu digo é mais que a nossa leitura, talvez, de como estava indo a série não foi tão certa no jogo 4 e 5. Perfeito. Perfeito. Ele falou tudo muito bem. Ele não colocou a culpa em uma só pessoa, ele não transferiu totalmente a culpa para o cheiro, mas eu concordo. Em time, a adaptação deles para o jogo 4 e 5 não foi nada legal. Esse Tunnel Vision que eles deram na Kalista e não banirem Jax, eu achei troll. O Jax eu entendi um pouquinho o lado, mas o Tunnel Vision até mesmo ele concorda. O Jax ele comentou, né, quando você bane Jax, que também era uma escolha deles, acaba subindo a prioridade em outros campeões, que daí o Olaf talvez o Weiser não tenha, e o do robô sendo melhor é difícil responder, tá ligado? Faz um pouquinho de sentido. Ainda assim eu fico com banir o Jax, né? Porque o robô, enfim, o Jax dele é o melhor do mundo, não tem como. E fé. Mas eu gostei bastante dessa entrevista. Ele foi bem adúltero em tudo. Eu também concordo que não tem como mudar. Não tem por que mudar. É um elenco forte, bateram na trave, mas quem sabe de uma próxima, né?